Olá, gente, tudo bem? Estou passando aqui. De repente, hoje é dia 18 de fevereiro. Quem fala aqui é Sheila Querido, psicóloga, consteladora familiar. Era para eu ter feito essa live ontem, mas eu não dei conta. Terça-feira de carnaval, né? Eu não estava de ressaca, eu não pulei carnaval. Mas existem coisas que acontecem, né? E impedem aí da gente fazer alguma coisa. Eu estaria hoje de manhã, às 8 horas da manhã, mas estava, na verdade, em um velório. Então, de um querido vizinho meu aqui. Então, por isso estou aqui, né? De alguma forma honrando o que eu preciso. Que legal, alguém da SEC passando por aqui, numa passadinha. Então, esse horário, praticamente esse horário é surpresa. Eu não faria. Eu falei, não vou deixar para fazer outro dia, que a semana é curta, né? Deixa eu convidar alguns amigos aqui. E hoje eu venho falar que muitas vezes não é cansaço, né? Não é procrastinação somente, mas olhando aí para o físico, pensando na saúde mental, pensando em várias outras questões aí. É lógico que a gente precisa pensar. Olá, Fabi, seja bem-vinda. É lógico que precisamos pensar na qualidade, né, das nossas emoções, de como que a gente lida com isso e também de algumas questões sistêmicas da nossa vida. É sobre isso que eu vou falar brevemente aqui. Será uma live rapidinha. Eu quero agradecer todas as pessoas aí que neste mês, bom dia, que nesse mês confiaram no meu trabalho. Semana que vem tem trabalhos fora da região, fora do online, desafios. Eu gosto bastante de ser desafiada e poder, né, oferecer o meu melhor aí para quem confia no meu trabalho. Isso é muito bom. Mas e aí, depois de um carnaval imenso, é lógico que o cansaço vem. Mesmo aquelas pessoas falam, eu vou para a natureza, mas tem o cansaço da estrada, o cansaço da viagem, de ter que arrumar as coisas, né? De organizar, voltar para a rotina, voltar para aquilo que, né, precisamos fazer, o tem que, voltar para o tem que e deixar lá quero que, né? Muitas vezes a gente precisa, né, abrir mão aí. E aí, o que você fez desse feriado por amor a você? Não só para o trabalho, não só para a família, mas por amor a você, né? Algumas pessoas falam, eu estava até mesmo conversando, né, com algumas pessoas queridas, enquanto a gente deixa de fazer para a gente, para fazer para os outros, né? Que às vezes a gente tem um impulso imenso para poder contribuir com o outro, e esse outro são pessoas muito próximas. O outro pode ser meu filho, o outro pode ser meu marido, minha esposa. A gente deixa de fazer, e quando é pra gente, a gente fala, nossa, como é caro, nossa, eu não fiz ainda, nossa, depois eu faço. Né? Onde está a sua verdadeira motivação para cuidar das coisas, das suas coisas, né, para a sua vida? E às vezes isso cansa, né? Às vezes a gente servir o outro, fazer para o outro e não fazer para a gente, não ter aquela satisfação de fazer para a gente, cansa, leva a gente também. Querer fazer para o outro, pode levar a gente para um burnout. Querer mostrar para o outro que somos capazes de fazer a qualquer custo, isso também pode trazer a gente, né, numa preocupação aí quanto à saúde mental. E não é isso que a gente quer, né? A gente precisa ter saúde, a gente precisa ter alegria de viver, realização, ter prazer, né? E muitas vezes o prazer de fazer algo para si fica aí em segundo, terceiro, quarto, quinto, sei lá que plano. E não é isso que a gente tem. Olá, Flávia, seja muito bem-vinda, que delícia você aqui, dando uma passadinha. Eu também estou dando uma passadinha aqui, viu, Flávia? A live era para ser ontem, eu não dei conta, né, de tantas coisas que eu tinha para fazer. Na verdade, eu fui tirar minha trança, tomei aquele banho assim, né, desembaraçando o cabelo. Aí saí debaixo do chuveiro. Ah, que legal, manda um abraço para o Humberto também.
Aí quando saí debaixo do chuveiro, meus olhos estavam vermelhos, assim, eu falei, como é que eu vou fazer live com os olhos vermelhos desse jeito? Não tem jeito. Não tem jeito. Eu falei, não. Aí fui arrumar minhas coisas e fui tomar um banho de cachoeira, de rio. Aí meu carro quebrou no caminho. E aquela história, meu carro tá lá no mecânico, tô torcendo para que não seja nada grave. Porque eu tenho muitas coisas para fazer com esse carro aí. Terminando essa live, vou conversar lá com o mecânico. Mas foi ótimo o banho de cachoeira, ter ficado lá num lugar lindo. Piquete, gente, se vocês não conhecem Piquete, vocês estão perdendo tempo. A cidade, paisagem, cheia de lugares. A gente precisa assim embrenhar no meio da serra para poder achar as cachoeiras, mas quando chega lá vale a pena, né? Eu brinco com as pessoas que aqui no Rio de Janeiro, quando a gente vai estar subindo o bondinho para ir para o Cristo, tem a curva do Ó, né? Que tem uma paisagem lindíssima que todo mundo faz. Ó. Eu falo que quando a gente está indo para a cachoeira lá em cima. Ah, obrigada. Mas vou trançar de novo, porque eu não tenho paciência de ficar cuidando. Tem que cuidar muito mais do que está cuidado aqui. E não é só isso, né? Tem mais coisas aí também, né? A praticidade, enfim, tudo mais. E aí, quando a gente vai lá para a Cachoeira do Megandra, na Fazenda Mundo Novo, também tem a Curva do Ó, que a gente vê aquela cachoeira imensa, né? De mais de 15, sei lá quantos metros de altura, que não fala 15 mil metros. Eu sei que seria um prédio aí de uns 15 andares, vai, de cachoeira, e quando a gente chega lá, né, lindo, tomar banho, assim, eu gosto muito. Eu acho que eu sou muito privilegiada de poder morar aqui em Piquete. Ah, que legal. Eu também gosto de a trança é prática, né? A gente acorda pronta, não precisa ficar uma hora passando creme no cabelo e tudo mais. E as minhas redes sociais eu tô toda de trança, né? Então eu vou continuar aí por mais um tempo. Mas vamos lá. Vamos pensar, né? Eu acho que o nosso corpo dá muitos sinais, né? Se a nossa saúde está boa ou não. Às vezes a gente vai minimizando os sinais que o corpo nos dá, né? Eu costumo dizer que é algo que eu aprendi com constelação familiar. Se está pesado demais para a gente, alguma ação, se está pesado demais para a gente, algo na nossa vida, pode ser que a gente esteja fazendo algo em ressonância com aquilo que não é nosso, né? E é de quem, Sheila, então? Se não é seu, se está pesado, eu estou carregando. Às vezes a gente está numa lealdade familiar muito grande e não é nosso. A gente está numa lealdade. A gente está numa lealdade com o peso que já foi carregado pelos nossos pais e não é nosso, isso pesa, né? E na constelação, quando a gente toma essa consciência, que a gente fala, nossa, por que eu estou carregando isso? Isso não é meu. E assim, se eu sou grande e carrego o que é meu, é fácil de eu carregar, eu dou um jeito, né? Nossos pais são maiores do que nós, nossos avós são maiores do que os nossos pais. Quando a gente devolve na constelação algo que não é nosso, seja um costume, seja uma doença, seja uma atitude que a gente percebe que não cabe mais na nossa vida e a gente devolve para eles é menor, tem peso menor do que quando a gente carrega o nosso, entende? Às vezes quando a gente carrega o nosso, aquilo é leve para a gente flui, a gente tem capacidade, criatividade, a gente lida, a gente acha resposta e é gostoso, é prazeroso de realizar. Mas quando tá difícil, a gente está patinando, provavelmente aquilo não é nosso. E se não é nosso, a gente precisa devolver para que a gente carregue somente o que é nosso, né? E sobre a questão, as emoções, os sentimentos, muitas vezes nos dão sinais daquilo que é nosso de verdade, daquilo que não é nosso, né? As emoções, eu falo, às vezes as pessoas têm sentimento ruim que não pode ser sentido. Mentira, todos os sentimentos a gente precisa sentir, né? Todos. Olá, Mel, que legal, você passando por aqui.
Todos os sentimentos, eles servem para nos defender, eles são nossos aliados. E os sentimentos desagradáveis, eles existem para dizer assim, opa, tem algo aí para você olhar. Olha aí com amor, olha com amor, quem sabe você poderá fazer algo bom aí, né? Então, tem sentimentos que servem sim. Que bom, meu, que delícia aqui. Tem sentimentos que eles são difíceis de sentir, mas eles estão ali cumprindo a missão deles, que é avisar. Olha para algo que você não quer olhar, né? Ai, Sheila, até a inveja pode ser um sentimento bom, um sentimento que nos ajuda, até a inveja. A inveja está muitas vezes falando para você que você precisa se movimentar para fazer aquilo que você merece, porque o outro está fazendo o que merece e você não. Então vá lá e vá fazer o que você merece, né? Então, todos esses sentimentos podem ser um trampolim para o bem-estar. Se a gente fica muito tempo tendo o mesmo sentimento, isso pode ser um sinal que você precisa cuidar de algo seu. Ah, estou sentindo muita raiva durante muito tempo, tudo me dá raiva. Opa, vamos parar e olhar onde é o nascedouro dessa raiva. E a constelação, né, tem muitos exercícios, muitas dinâmicas que a gente pode perceber nossos sentimentos, conversar com o nosso sentimento e entender por que a gente está tendo determinado problema na vida. E aquilo que vai além do nosso entendimento, a constelação entra favorecendo aquilo que está mais no inconsciente do que na consciência. Aquilo que está difícil de acessar, né? Para isso serve a constelação, para que a gente possa acessar algo que sozinho e conscientemente eu não consigo, né? E que muitas vezes pode estar numa atitude nossa, pode estar escondido lá em algo da nossa infância que a gente não soube lidar, algo da nossa adolescência, da nossa juventude, algo de ontem. Mas a constelação, ela vai além, né? Ela percebe como tem as nossas características físicas que vêm através da biologia, né, do DNA. A constelação, ela vai onde as emoções não foram bem organizadas lá atrás, por motivos de problemas que não foram bem resolvidos e que vem da nossa epigenética. Esses dias eu contei para uma amiga que não tem muita familiaridade, né, de constelação, que ela estava contando que ela tem um problema com os carros sempre quebram. Eu falei de carro quebrar hoje, né? E aí eu contei para ela uma constelação, né, de uma pessoa lá atrás, que o pai tinha problema com o carro, ele sempre capotava o carro, sempre tinha acidente de carro, eles iam viajar, sempre tinha problema com o carro, né? E quando ela veio fazer a constelação, que ela não aguentava mais, que ela tinha acabado de comprar um carro zero e o carro não saía da concessionária, ela dava uma volta com o carro, assim, uma semana, e o carro voltava para a concessionária que tinha problemas, né? E aí ela falou assim, aí quando foi facilitada a constelação, ela viu na constelação que uma pessoa tinha sido atropelada e morta por alguém da família, lá da geração da geração que antecedia o pai dela, e que virou um segredo de família, né? E a pessoa foi embora e deixou a pessoa morrendo lá na pista, né? Essa informação que foi trazida na constelação. E aí foi feito todo um ressignificado, né? Porque eles estavam, essa família, né, que sempre tinha acidente, eles não atropelaram ninguém, né? Mas que todos tinham um acidente, capotavam um carro, sempre tinha um problema muito sério, sempre voltava das viagens com o carro rebocado. Na verdade, eles estavam em lealdade com a pessoa que foi atropelada, inconscientemente. É como se eles não se permitissem ser felizes nas viagens, né? Eles traziam, de alguma forma, aquela dor de um atropelamento, né? E a partir do momento que isso foi ressignificado na constelação, ela falou, Sheila, nem o carro do meu pai, eu conheço essa pessoa, de vez em quando encontro com ela, eu falei, e aí, tá viajando, tá tudo bem? Ela falou, olha, não teve mais problemas, né, de questão com os carros, viagem, acidentes e tudo mais. Então,
tem coisas que a nossa consciência não vai alcançar sozinha, precisa de uma técnica, e eu chamo de tecnologia, que possa alcançar e contribuir, né, com algo maior. Mas tem coisas que a gente pode ir cuidando no dia a dia. Percebeu que está muito cansado? Percebeu que esse cansaço... Hoje existem exames, né, eu faço consulta com médicos integrativos, onde eles fazem exames de A a Z, para saber das vitaminas, proteínas, minerais, se o corpo está intoxicado com algum tipo de mineral, cuida da questão do mineral. Olá, Amanda, minha querida prima e afilhada, seja bem-vinda, dando uma passadinha aqui. Eu estou brincando que até eu estou passando por aqui hoje, que não é horário da minha live, não é dia da minha live, mas passando aqui para deixar aí um beijo aí para as pessoas, um recadinho. Então, existe, às vezes a gente começa a evitar, né, o sintoma do nosso corpo, o nosso cansaço começa a falar e a gente não obedece. Então, às vezes é necessário sim dormir mais cedo, às vezes é necessário sim fazer uma refeição mais leve, é necessário sim dar uma meditada, parar, sentir o corpo, se perceber, né? Isso é sinal. Se a gente tem vários sentimentos dentro de nós que às vezes a gente não ouve, né? A gente não percebe, a gente tampona aquele sentimento, não valida, é a primeira parte nossa que começa a dar sinal de como que a gente está em relação com aquilo que a gente está vivendo. E se a gente não valida os nossos sentimentos, o que a gente vai validar? Se a gente não valida os nossos sintomas físicos, o que mais a gente vai validar? Então, o convite aqui é daquele auto-amor. Eu gostei muito desse jeito de falar do amor. Auto-amor. A gente precisa ter auto-amor. Precisa olhar pra gente, não olhar como se fôssemos máquinas. Olhar pra gente como se a nossa essência fosse bem nutrida. A gente precisa nutrir a nossa essência. A gente precisa estar bem com a gente. E se a gente não está bem com a gente precisa aprender a pedir ajuda, por mais que pareça que é uma coisa que vai me deixar vulnerável, que vai fazer com que as pessoas... Não precisa falar para todo mundo. Fala para a pessoa certa, conversa com a pessoa que realmente te escuta, né? Mas primeiro você precisa se ouvir, primeiro você precisa se validar, sempre. Primeiro você precisa falar, não, agora eu tenho que cuidar disso em mim, para mim. Como que a gente vai poder cuidar do mundo, do universo, se tem alguma coisa aqui desconcertada? Se a gente precisa chorar, arruma alguém que possa te ouvir, que chore junto com você, quer dar risada, que dê risada junto com você, que alivie junto com você. Mas a primeira pessoa a rir de você mesma, a chorar, é você com você. Né? A Organização Mundial da Saúde fala, né, que a questão da saúde mental é a primeira coisa, é a gente conseguir validar o que é nosso e buscar esse pronto-socorro. A gente precisa ter força para pedir socorro. Às vezes a gente está precisando e a gente não valida, a gente não pede socorro. Né? E aí vem as questões mentais, vem as doenças físicas, as questões psicológicas. Aí não tem ser humano que aguenta. Né? E nós estamos vivendo numa época, né, que ainda é um vestígio da pandemia, e a gente liga a TV e toda hora a gente vê e ouve coisas que nos desagradam, que nos inflamam o nosso corpo. Fora toda essa coisa que a gente come e bebe que não é alimento, né? É plástico, é químico, né? Parece até que eu entro no supermercado assim e falo, gente, isso não é comida, isso não é comida, isso não é comida, isso não é comida, isso não é comida. A gente percebe que nós fomos tão viciados nessas produções alimentícias que a gente esquece que tudo isso também mexe com a nossa emoção, também enfraquece nosso corpo e a nossa alma.
né? Então, até escolher o que a gente vai comer hoje tem a ver com a nossa saúde mental, não só física, né? Então, a gente precisa cuidar da gente, senão já era. Vamos lá. Dia 23 eu cancelei o workshop, porque eu terei um compromisso, eu farei uma palestra. Depois vocês vão saber. E está calhando, né, o dia 23. Esse mês é bem curtinho, não tem aí mais uma segunda-feira. Então eu estou deixando para o dia 2 de março também. Dia 9 de março o workshop. Mas terça-feira que vem eu farei a live, né, no dia 24 de manhã. Não estarei aqui em Piquete, mas eu farei. E também mentoria para quem já é constelador. Hoje eu inicio essa mentoria às 19 horas. Se você conhece algum constelador que queira compartilhar formas de constelar, né, essa mentoria acontecerá toda. Hoje é exceção, né? Mas acontecerá sempre na primeira, no dia 2 de março e no dia 16 de março. Nós estaremos aí com as constelações. Dia 9 de março, workshop. Dia 23 de março, workshop. Ok? Já tem constelações marcadas aí para o dia 9. Então, é só chegar. Vocês sabem que o workshop vem, participa e fica, né, gratuito. Só quem deseja constelar, eu peço para conversar comigo, sim, que tem um valor, né? É isso, gente. Eu acho que como os chineses estão comemorando o Ano Novo, acho que agora, depois do Carnaval, a gente pode dizer Feliz Ano Novo, Feliz 2026. Agora que começa aqui o nosso ano de verdade, né? Então, vamos seguindo aí. Obrigada para quem passou aqui e ficou aqui comigo um pouquinho, de repente, aí todo esse tempo. E eu falo para vocês, se ouçam. E ao se ouvirem, dê atenção, cuide de você. Eu também estou nesse caminho de me ouvir e cuidar de mim. Degrau por degrau a gente vai conseguindo. Respirem, parem, percebam. Olhem para alguém que vocês amam, lembre de alguém. Olhe para a natureza, olha para algo. Olha só quem chegou aí, meu querido. Está arrasando aí na internet. Gosto muito das suas postagens. E então, eu estava deixando um recadinho aqui. Quem é constelador e quiser participar da mentoria, nós vamos constelar e discutir e algo mais, né? Para que a gente possa aquecer aí nossas emoções aí no papel de constelador, nossos olhares, ampliar nosso olhar. E um grande abraço para vocês. Grande abraço, grande abraço. Até mais. Beijo para vocês. Ficará gravado aqui. Se quiser dar uma espiadinha, foi bem breve hoje. Mais ou menos.